Olá, meu nome é Aline, eu sou bibliotecária aqui no Céu Perus e quem está por trás das câmeras é o Anderson, que também é bibliotecário aqui. Hoje a gente vai contar para vocês a história da Boborella, que foi escrita pela Stella Barbieri e foi ilustrada pelo Fernando Vilela. A Boborella. Imagine um lugar muito distante daqui, próximo a um pequeno vilarejo, cercado de altas montanhas, cheio de bambuzais, lagos com carpas, pássaros e esquilos. Neste lugar, em uma pequena casa, sem fogão, sem móveis, sem água, sem luz ou utensílios, vive sozinho um rapaz chamado Shen. Shen só tinha uma túnica, uma calça, um chapéu e um par de chinelos. Era um homem simpático e cheio de amigos. Sempre ajudava as pessoas da região fazendo concertos em suas casas, arrumava o fogão de um, luminárias de outros, consertava torneiras e cuidava de jardins. Era procurado a toda hora por seu tempo e era bem ocupado. Como sabia fazer muitas coisas, comia bem todos os dias, pois em troca dos seus serviços prestados, ele sempre ganhava um prato de comida, às vezes um docinho, um chá, e assim ele ia vivendo. O rapaz achava sua vida boa, mas sentia um pouco de falta de uma companhia, um amor com quem pudesse partilhar os seus dias. Shen se sentia muito sozinho e sempre estava disponível para uma boa prosa. Um belo dia, quando ia para a cidade, repentinamente, bem no meio da estrada, apareceu um velhinho. Aquele homem curvado e sereno começou a conversar com Shen, a perguntar de sua vida e a contar sobre a dele. Antes de ir embora, o velhinho lhe deu uma flauta de presente. Quando Shen se encostou a flauta na boca e soprou-a pela primeira vez, surpreendeu-se ao ouvir um lindo som. Foi como se já soubesse tocar a vida inteira. A flauta trouxe a ele uma confortável sensação, parecia estar acompanhado. E assim, a cada dia, Shen fazia músicas com mais e mais sentimento. Quando ele tocava melodias alegres, até as formigas dançavam, mas se estava triste, até os gafanhotos choravam. Suas composições eram contagiantes. Na cidade, as pessoas o chamavam e diziam: Shen, vem tocar para nós hoje, vou fazer uns bolinhos para te receber. Onde Shen soprava sua flauta, sempre juntava muita gente à sua volta. Todos paravam o que estavam fazendo para escutá-lo. Certa vez, voltando para casa, Shen passou por um lago e viu que uns meninos maltratavam uma carpa. Incomodado com a situação, ele falou: Ei, meninos, não façam isso com a carpa. Soltem ela, senão ela vai morrer. Por favor, deixem o peixe na água. Os meninos responderam: Nós o soltaremos, se você tocar para a gente. Na mesma hora, Shen começou a tocar uma música tão linda, mas tão linda, que os meninos libertaram a carpa e ficaram cantando com o som da flauta por um longo tempo. Como a música parecia não ter fim, os garotos foram embora, mas Shen nem percebeu, continuou a melodia. Entretido, quando de repente a mesma carpa saltou para fora do lago, cuspiu uma semente, mergulhou de novo no lago dizendo: Muito obrigada, você me salvou. Shen levou um susto danado, ficou parado um longo tempo sem entender nada do que havia acontecido, duvidando se realmente a carpa tinha conversado com ele. Depois aproximou-se do presente deixado pelo peixe e percebeu que se tratava de uma
imensa, mas uma imensa semente de abóbora e pensou: vou plantá-la. Chegando em casa, plantou a semente numa terrinha do seu quintal. Sempre que ele voltava da cidade no final do dia, ele a regava e depois tocava sua flauta para ela. A rotina de Shem se repetia dia após dia. Ele ia para a cidade de manhã cedo, ajudava as pessoas, carregava lenha, plantava alguma coisa no jardim, consertava telhados, ganhava o seu prato de comida e no fim do dia voltava para casa, regava a semente e tocava a flauta de novo. Uma tarde, Shem percebeu que um brotinho começava a nascer. Dias depois, o broto foi virando uma plantinha que foi crescendo, crescendo, crescendo até parecer uma flor, que cresceu também e com o passar do tempo se transformou numa abóbora, que aumentava a cada dia de tamanho. Quando o rapaz tocava a flauta, a abóbora começava a dançar e ele achava linda aquela enorme abóbora dançante. A abóbora cresceu tanto que ficou do tamanho de uma pessoa adulta, uma abóbora gigante. Um final de tarde, ao voltar para casa, como costumava fazer, Shem começou a tocar a sua flauta e a abóbora dançou, 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 até que o rapaz ouviu um barulho estranho, tec, plect, ploft. O barulho de um estalo enorme, de algo se partindo. Quem está aí? Ele perguntou. Uma voz fininha falou: sou eu. Então, quando olhou novamente em direção à abóbora, espantou-se ao encontrar em seu lugar uma moça linda, com cabelos encaracolados e olhos brilhantes. Shem ficou encantado por ela. Nossa, quem é você? Eu sou a Baborela. Começou a moça a falar. Conversaram por um longo tempo, até que o rapaz arriscou-se a perguntar: você gostaria de morar aqui comigo? Ela olhou bem nos olhos dele e disse: eu quero. Então, a Baborela, a partir daquele dia, tudo mudou, porque a Baborela estava com Shem. A vida de Shem agora era uma maravilha, com muitas conversas e risadas. A casa, que antes era vazia, aos poucos foi ganhando muitos móveis feitos por Shem, com os troncos que ele encontrava pelo caminho. Primeiro, ele fez uma cama para os dois, depois uma mesa, bancos, prateleiras, e assim a casa foi ficando cada vez mais confortável e aconchegante. Os amigos da cidade os presentearam com louças, panelas e um pequeno fogão velho. Shem tinha finalmente um lar e um amor. Todos os dias, enquanto o rapaz ia para a cidade, a Baborela arrumava a casa e fazia umas comidinhas saborosas. Shem começou a trabalhar mais e a vida foi ficando cada dia melhor. Ele tocava sua flauta todas as noites e a Baborela, embalada pela música, adormecia. A Baborela era uma mulher tão bonita, mas tão bonita, que a notícia de sua beleza se espalhou pela região. O prefeito contou para o governador, que contou para os ministros, que contaram para o rei. Então, o rei exigiu conhecer a tal moça, pois ainda era jovem e procurava se casar. Num certo dia, os guardas reais apareceram de surpresa na casinha. Shem chegou justo na hora que os homens a levavam e gritou: a Baborela, o que está acontecendo? E ela respondeu: esses guardas estão me levando à força, o rei quer me conhecer. Tome esse pedacinho de abóbora. Se eu não voltar em 22 dias, toque sua flauta e jogue esse pedaço no chão. Você será levado para o lugar onde eu estiver. Shem ainda tentou impedir que os guardas a levassem. E ele bem que tentou, bem que lutou, mas foi vencido, pois os soldados eram muitos e fortes. Ficou
desconsolado em sua casa, sem saber o que fazer. Pediu ajuda, mas seus amigos também não podiam auxiliá-lo. O rei era muito, mas muito poderoso. A partir daquele dia, uma chuva intensa começou a cair. E não parou mais. Shem ficou tão desolado que tocava sua flauta dia e noite, dia e noite. As músicas eram muito tristes e todos os animais que a ouviram começavam a chorar. Enquanto isso, a Boborela, contrariada, chegou ao castelo. O rei caiu de amores no mesmo instante em que a viu. A jovem implorou de todo modo para que ela pudesse retornar para casa, mas de nada adiantou. Tentou fugir, mas não conseguiu. A Boborela, você não vai embora de jeito nenhum. Encontrei a mulher da minha vida e desejo que você se case comigo. Farei tudo o que você quiser, disse o rei. A Boborela chorava de saudade de Shem pelos cantos do castelo e começou a fazer pedidos mirabolantes para ver se o rei desistia de se casar com ela. Aos poucos, também foi percebendo que ele era um homem muito grosseiro, que maltratava as pessoas, por isso o ambiente do castelo era sombrio e seus súditos eram mal-humorados. O rei, de fato, estava apaixonado pela moça. E como achava que seu dinheiro e poder eram capazes de resolver seus problemas, realizava todos os desejos de Aboborela. Ele acreditava que assim ele iria conquistá-la. A Boborela começou a ser cada vez mais exigente. Um dia, ela pediu um vestido com 1001 peixinhos de ouro e bordados ainda por cima. No outro dia, ela pediu um bolo com 10 frutas vermelhas de 10 países diferentes. Depois, ainda no terceiro dia, ela pediu joias de pedras que apenas existiam do outro lado do mundo. O rei se desdobrava para realizar todos esses desejos da moça, que deixava seus súditos enlouquecidos. Com todos os pedidos atendidos, a Boborela continuava prisioneira naquele castelo, longe de seu amor e muito, muito infeliz. Um dia, a Boborela teve uma ideia e disse ao rei: eu concordo em me casar com você, mas apenas com uma condição. Desejo que o casamento se realize em um castelo de cristal. Como eu faço para encontrar um castelo de cristal? Se eu tiver que construí-lo, vai demorar muito tempo, respondeu o rei. Eu sei onde há um castelo de cristal, majestade, num lugar bem longe daqui, sobre uma montanha em forma de abóbora. Então está resolvido, partiremos imediatamente e faremos o casamento nesse castelo de cristal determinado por você. E assim foi marcada a data da festa. No dia do casamento, uma enorme comitiva saiu do castelo, transportando os convidados, os preparativos para a celebração. Carroças levavam mesas, cadeiras, louças, prataria, toalhas, bordados de ouro, comidas e bebidas. Orientados por Aboborela, seguiram por uma estrada que os levaria ao Castelo de Cristal. Caminharam horas e horas, subindo e descendo morros, até que o rei e todo o cortejo real chegaram ao topo da montanha em forma de abóbora. Mas lá não havia castelo algum. Enquanto isso, longe dali, Shem permaneceria em casa, tocando a flauta, já doente de saudade de Aboborela e muito, muito aflito por não ter nenhuma notícia sua. Seu consolo era esperar pacientemente para que chegasse logo o 22º dia. Sem descer da carruagem, a Boborela jogou ao chão mais um pedaço de abóbora que levava escondido no seu vestido durante a viagem toda. De repente, apareceu do fundo da terra um enorme e maravilhoso castelo de cristal. Fascinados e sem pensar duas vezes,
O rei e a comitiva entraram no castelo, assombrados com tanta beleza. A Boborela, nesse momento, rapidamente saltou da carruagem real, afastou-se do castelo e atirou outro pedaço de abóbora no chão. No mesmo instante, o castelo de cristal desabou, com todos que estavam dentro dele. A Boborela voltou caminhando sozinha por horas e horas e horas até chegar ao castelo do rei. O palácio estava totalmente vazio, pois seus habitantes haviam desaparecido dentro daquela montanha em formato de abóbora. A moça caminhou por quartos, corredores, salões e pátios, encontrou na cozinha um pouco de comida e alguns cavalos que estavam na estribaria. Pensava o tempo todo em seu amor. Era o 22º dia. Shen, desesperado e quase sem esperanças, tocou a sua flauta e jogou no chão o pedaço de abóbora que havia recebido de Aboborela quando a viu partir pela última vez, assim como ela recomendou. Qual não foi a sua surpresa quando, num piscar de olhos, Shen se viu frente a frente com a Boborela? Os dois se abraçaram longamente e juntos decidiram morar naquele castelo desabitado que estava, que foi aos poucos ganhando novos ares e outros moradores. O casal é conhecido na região por ter transformado o antigo castelo em uma moradia de encontros frequentados por muitos músicos, poetas, pescadores, artistas, agricultores e outras pessoas do vilarejo. Até hoje, muitas festas acontecem por lá. Shen toca a sua flauta e a Boborela dança em uma grande ciranda com seus amigos. E essa foi a nossa história de hoje, a Boborela.